por falar em saúde, temos um novo colunista estreando com a gente hoje. Vocês sabem que para estar aqui com a gente só busca os melhores, né? Então, em todas as áreas, a gente fica antenado, aí entra no Instagram do profissional, vê o que ele compartilha e vê que é necessário para você em casa. Então, a gente fez um convite e ele aceitou. Dr. Fábio Magalhães, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, pessoal. Vai ser um prazer estar aqui com vocês aí nos próximos meses. Obrigado mesmo, prazer doutor. É nosso. Porque é uma prestação de serviço que a gente tem com você em casa, né? A gente sabe que a TV aberta é isso. A gente leva informação, ainda mais aqui na Band, para você em casa saber o que está acontecendo com você, com o vizinho, entender algumas situações. Então a gente vai pensar um pouquinho junto com o Dr. Fábio Magalhães sobre a neurologia, né, doutor? A gente pensar um pouquinho como funciona isso. Problemas da coluna também, que infelizmente quase todo mundo tem, Sim. né, doutor? Só parece que só está aumentando, né? Impressionante. Então, que bacana ter você aqui para compartilhar. E a gente quer conhecer um pouquinho o doutor hoje. Sim. Como que foi entrar na medicina, doutor? Então, sempre foi um sonho, né? Desde pequeno eu queria fazer medicina, eu já gostava de cuidar dos outros, né? Já havia um cuidado e assim que acabei o ensino médio, eu já fui direto para a faculdade, né? Então, eu entrei na medicina com 17 anos, Olha, né? Que legal. Então, com 23 eu já era médico. Que louco. E já entrei para a especialização, que na realidade eu sou neurocirurgião. Sim. E hoje as minhas principais áreas de atuação são neurocirurgia infantil, né? Neurocirurgia pediátrica e cirurgia da coluna. Né? E aqui eu tenho certeza que a gente vai ter espaço para falar muito, né? Sobre as doenças neurológicas, um pouco sobre neurociências. Agora eu queria entender o seguinte, doutor, porque a gente sabe que quando vocês fazem medicina, são muitas as possibilidades, né, para você, né? São várias áreas aí que você pode também se especializar. Por que você acabou escolhendo a neurologia? Então, as doenças neurológicas sempre impactaram muito, né? A gente sempre via paciente com sequela, a gente ficava impressionado quando estava no laboratório de anatomia, porque o cérebro é quem comanda o corpo todo, e a gente via se falhou o cérebro, acabou tudo. Então, a complexidade da especialidade sempre me chamou muita atenção. E isso foi o que me fez seguir adiante na neurocirurgia. E por que pediatria? Você sempre se encantou com criança? Como é que é? Então, eu sempre tive tanto que eu já tenho uma filha de 8 anos, né? Então eu fui pai cedo. Então eu sempre gostei muito de criança. Só que eu falo que eu já falei isso mais de uma vez para algumas pessoas, que a minha filha, ela nasceu com um problema cardíaco congênito, né? A minha mais velha. Então ela ficou 6 meses hospitalizada sem sair da UTI. Nossa. Então, quando eu me coloquei de verdade, porque aí, como ela era muito novinha, a gente é quem acabava passando por todas aquelas situações médicas. E aí eu me vi até num local mais delicado, que é do paciente, que é ter um filho totalmente vulnerável, e aí eu vi que o relacionamento era muito complicado. Nossa, eu sou mãe de UTI, doutor, então eu também passei por isso, e não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. E aí mãe de UTI, pai de UTI sabe disso, né? E aí eu investi muito nesse relacionamento, né? E no cuidado com crianças, né? Então, nos últimos 6 anos, a neurocirurgia pediátrica tem sido a minha principal área de atuação. Eu posso contar uma coisa? Gente, que eu fico emocionada até de ver o doutor aqui. Eu não sei se ele vai lembrar, mas quando o José estava na UTI, ele foi um dos médicos que passou. É mesmo? Fez exame no José. Olha, eu fico até emocionada. Gente, como um mundo pequeno, impressionante. Eu tô tão feliz de ter ele aqui, que, nossa, é um médico excelente. Gente, que demais. Que legal ter ele aqui no Manhã na Band. Que lindo mesmo. A Mari passou legal, por momentos né? difíceis, né, Mari? Eu vou chorar aqui. Pode chorar, amiga. Chorar é bom. E o José tá lindo, né? Graças a Deus. E quem acompanhou sabe que ele teve uma condição neurológica importante. Vê-lo, acompanhar ele, que eu acompanho sempre a sua vida, né? Acho que um dia a gente pode até comentar sobre esse case, então. Você precisa, Mari, permitir, Nossa, né, Mari? o José teve leucomalácia, um monte de coisa. Aí eu vou falar melhor, hemorragia. Importante. Eu acho interessante a gente comentar também, que é bacana, né? Vamos pensar um pouquinho, então, nesse cuidado que você também teve, doutor, que você faz parte da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ligada também à pediatria, né? Então, teve todo esse preparo, né? Que eu acho que por isso que a gente também tem você como referência aqui no programa, né?
Porque você tem ali o carimbo realmente essa desse vivência domínio. com a filha, e vivência também, né, doutor? É sempre importante, né, que os pacientes eles procurem médicos que são, no mínimo, credenciados, né, que te passem alguma segurança. Hoje existe o registro de especialista. Então, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. E também existe o meu registro como neurocirurgião no CREMESP, né, que é o nosso órgão regional que regulamenta a profissão aqui. A gente não traz qualquer pessoa aqui não, que legal, viu, gente? Né? A gente é bem chatinho mesmo, porque a gente quer trazer para você aí de casa a melhor informação possível. Por isso que a gente fez esse convite pro doutor, né, amiga? Muito legal. Eu tô até agora emocionada. Porque realmente eu acho que o poder que tem nisso, né? A gente fala, eu penso assim, que os médicos são instrumentos de Deus na nossa Sim. vida, né? O que Jesus fez quando esteve aqui na Terra, que ele tocava e curava, ele usa os médicos para trazer isso. certeza. Eu acredito muito nisso. Por isso que a gente se emociona, né, Sim, amiga? Porque a sim. gente acho que mexe com isso. Que né? orgulho ter ele aqui, né? Que orgulho mesmo. Agora, eu queria só falar um pouquinho da coluna, só para o pessoal de casa entender, né? Que a gente pensa em neurocirurgia, a gente fala, o que tem a ver a coluna? Tá ligado uma coisa com a outra ou não, doutor? Isso. Então, hoje existem 2 médicos habilitados para cuidar da coluna. O neurocirurgião, que durante a formação... A faculdade de medicina são 6 anos. Sim. Depois disso, eu ainda fiz uma especialização em tempo integral por mais 5 anos. Nossa. Então, para eu me tornar neurocirurgião, foram 11 anos de estudo, né? Com 5 anos de especialização. E ele já sai pronto, apto para atuar nas doenças da coluna, o neurocirurgião. Só que o pessoal liga muito a coluna à ortopedia, porque também a cirurgia da coluna é uma sub-área de atuação do ortopedista. Tá? Então, os ortopedistas depois fazem a especialização, ainda fazem uma subespecialização na área da coluna. Então, às vezes as pessoas não ligam, né? Mas o neurocirurgião hoje é um médico que já, quando terminar a formação, já está habilitado para cuidar das doenças da coluna. Que legal, gente. Bacana, né? E é o que eu falei, né, gente? Quem não tem a dor na coluna, seja por idade, seja por algum abuso, algum impacto que infelizmente aconteceu também, então vai ser um dos temas. Então o nome do quadro do doutor, a gente decidiu, vai ser Fala Neuro. Porque a gente quer que você fale pra gente tudo aquilo que tem de dúvida relacionado, tanto a neurologia, as dores de cabeça que são incessantes e também as dores na coluna. Pode ser, doutor? Pode, claro. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, viu? Que estreia bacana. Deixa eu só reforçar para você, então, que de repente está curioso e quer conhecer um pouquinho mais, não só do Dr. Fábio, mas também de todo o conteúdo que chamou a nossa atenção para trazê-lo aqui no programa. Tá aqui, ó, DR Fábio Magalhães. Tudo juntinho, tá bom? DR Fábio Magalhães, não tem erro. Ele é verificado aqui, ó. Você pode acessar. O doutor posta bastante conteúdo, dando dicas do dia a dia também. Essa semana eu assisti bastante coisa, doutor, e parabéns, achei bem legal mesmo. E você de casa já pode também seguir e ter todo esse conteúdo. DR Fábio Magalhães. E a gente vai ter muita coisa para falar. E que assunto legal. é que não falta. Não vai faltar. Assunto que não coisa falta. boa. Obrigado por topar, doutor. Obrigada, vocês viu, pelo doutor? convite, Bem-vindo. viu? Muito feliz mesmo. Muito viu? obrigado. Chique, A gente né, amiga? agradece muito.